que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que é morcego ou morcega. Está começando mais um episódio do Cadê Meu Norte? É um podcast idealizado por discentes e docentes do Núcleo de Geografia da UniOeste de Francisco Beltrão. Eu sou o Lucas, estou aqui com ele. Eu sou o Marcelo Santos e hoje, no episódio de hoje, nós recebemos aqui como convidada a Jordana. Olá, Jordana, tudo bem? Oi, Seja bem-vinda. Jóia. Obrigada. Começando então, Jordana, falar um pouquinho sobre arqueologia, né? Queria que contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né, aqui hoje e falando um pouquinho sobre o que levou você, né, a estar atuando nessa área, né, tão bacana, né, e trazer um pouquinho para nós curiosidades sobre os seus estudos. Primeiro eu queria agradecer pela fala, pela oportunidade. E falando um pouquinho sobre mim, eu fiz graduação em arqueologia na PUC, bacharel, em Goiânia, e depois fiz um mestrado na USP, no Museu de Arqueologia e Etnologia de São Paulo, e decidi fazer o doutorado aqui em Francisco Beltrão. Por quê? O que me motivou a vir para cá, assim, na arqueologia a gente é bem amplo, e eu trabalho com o que a gente chama de geoarqueologia, que é a união da arqueologia com as outras áreas das ciências da Terra. E isso envolve geologia, geografia, geomorfologia. Então, todas as áreas das ciências da Terra, a gente trabalha dentro da arqueologia. E é chamado profissional de geoarqueólogo ou geoarqueóloga. Que bacana, Jordana, que bacana. A gente separou uma colinha aqui, né, Marcelo? Para estar acompanhando. Você poderia falar, então, um pouco mais de como a arqueologia e a geografia se relacionam, tanto na teoria quanto no campo, né? Nesse reconhecimento, não sei, de paisagem, o que uma complementa a outra na questão de pesquisa, de estudo? Ok. Então, a arqueologia, ela estuda as civilizações passadas, né? A partir dos objetos que foram deixados. Mas, onde que estão esses objetos, né? Como que a gente sabe onde que estão os sítios arqueológicos? Então, dentro da formação do arqueólogo, tem essa disciplina que chama de geoarqueologia, e é nessa disciplina que a gente aprende a analisar o contexto ambiental, geomorfológico, onde pode ter áreas de potencial dos sítios arqueológicos, dinâmica fluvial. Então, todos esses contextos da área da geografia física, de morfologia da paisagem, de dinâmica, entra dentro desse contexto. Porque quando a gente chega no campo para escavar, para descobrir onde que está o sítio, será que o sítio está no lugar que as pessoas ocuparam ou será que ele mudou de lugar? Será que ele foi coberto por um outro sedimento que veio de outro lugar? Então, assim, todo esse entendimento de dinâmica da paisagem tem que estar muito claro. Porque senão a gente, além de não saber onde está o sítio, vai cavar enorme e nunca vai achar nada, ou então vai achar algo e vai interpretar errado, porque aí modificou e você não soube saber e caracterizar de onde que veio ou o que transformou aquele contexto. Além do próprio estudo que precisa se ter, você acha que precisa ter aquele toque de intuição também, quando você está no campo? Tem que ter o feeling, né? Assim, as pessoas às vezes perguntam assim, mas como que vocês sabem onde que está o sítio, né? Fala assim, não é mágica, gente. A primeira coisa que a gente faz quando chega no campo é observar a paisagem. E aí, quando você para e observa as formas de relevo, por exemplo, é muito evidente onde que está o sítio. E é um exercício
Então, assim, primeiro, quando a gente pensa em ocupação e as pessoas estão morando nos lugares, a gente vai muito longe. Ai, como que as pessoas estão morando? Mas é o mesmo exercício nosso. Que lugar que você escolhe para morar? Né? Assim, tem uma vegetação mais robusta, tem que ser perto da água, é uma área mais plana, é uma área de declive, é uma área mais alta que vai te dar uma visibilidade maior. Então, assim, todos esses recursos são observados. Mas aí que está o tchan do negócio, porque você tem que pensar nisso e pensar no passado. Será que essa paisagem mudou? Será que ela está do mesmo jeito? Falando um pouquinho sobre, né, as suas experiências, né, conta para nós um pouquinho sobre a coisa mais louca, mais intrigante, né, que você descobriu ao longo desses seus trabalhos. Então, tem uma história muito legal, que inclusive é a área de pesquisa que eu tenho trabalhado agora no doutorado, que é um sítio que a gente está escavando no sudoeste de Goiás. E esse sítio chama Gojá 02, é uma gruta, e a gente está fazendo as escavações do lado de fora desse abrigo. E assim, eu recebo os alunos da graduação de arqueologia que nunca foram para campo, então esse é o primeiro trabalho deles de campo. E aí eu estava com um aluno, o Domingos, e aí ele estava escavando comigo e ele achou uma estrutura branca, e aí ele gritou: Jordana, achei alguma coisa aqui. E aí todo mundo foi correndo, né? Aí eu olhei e falei assim: Domingos, bate a ponta do pincel. Na hora que ele bateu, fez... Falei, é rocha. Aí todo mundo saiu assim meio... chororô, né? E tá, né? Falei, tá. No dia seguinte, o Domingos estava escavando de novo e ele: Jordana, achei uma coisa branca aqui, meu Deus. Aí todo mundo falou assim: não, Domingos, de novo. Tipo assim, né? E aí eu fui com ele, falei, de novo, Domingos. E aí, esse movimento que a gente faz de usar a ponta do pincel ou algo para bater no sedimento, no solo, para ver o som que ele emite, isso é geofísica. Você sabe se está oco, se é compacto, então isso te dá uma resposta sobre o que tem ali. E quando ele bateu o pincel, fez... Aí eu falei, opa, peraí, deixa eu ver isso. E aí quando eu entrei, comecei a escavar, no entorno, o que era branco só se ampliava, só crescia até parecer uma bola de futebol. E aí a gente viu que era uma calota craniana. E aí nessa hora foi que a gente achou Carlinhos. E aí todo mundo começou a chorar, ficou emotivo, porque no cerrado, para essas áreas de solo muito ácido, não conserva, não preserva material ósseo, né? Então, assim, foi um grande achado. E aí depois, com as escavações do Carlinhos, a gente descobriu que não era só o Carlinhos, era a família Brau. Tava junto mais 9 crânios. Eram 9 cabeças juntas, assim. Então esse foi o contexto, mas... Porque é único para o Brasil, assim, nunca foi encontrado algo parecido. Jordana, e gostaria então de te perguntar quais as pesquisas que você está fazendo aqui na UniOeste, qual é esse trabalho, se você quiser falar um pouco mais do que está sendo desenvolvido, né? Ou que já foi desenvolvido e te trouxe até aqui, para o Sudoeste. Então, durante a minha graduação eu trabalhei com geoquímica, com análises químicas nas áreas de ocupações ceramistas, que são as aldeias, né, para identificar essas áreas de potencial químico, porque nem sempre a gente acha o material, o vestígio, né, às vezes a análise química te responde mais, e aí saber se isso é natural ou se é antrópico. E aí, durante o mestrado, eu aperfeiçoei um pouco mais a técnica, trabalhei, além de geoquímica, trabalhei com morfologia, micromorfologia de solos, com fluorescência de raio-x, condutividade elétrica. Então, são várias técnicas para tentar identificar algum padrão de ocupação humana no sedimento e no solo, usando não só a cor, as características de morfologia do solo. E aí, do mestrado, eu falei assim, opa, vamos fazer uma coisa diferente aqui agora, né? Vamos relacionar essas mudanças junto ao clima. E aí, para a região do Cerrado, a proposta que eu tenho junto com a Marga do mestrado é tentar fazer a reconstrução paleoambiental, o que aconteceu no clima durante 12 mil anos, dentro do registro arqueológico. Então, como que o clima e como que as ocupações se adaptaram a essas mudanças climáticas ao longo desses 12 mil anos, que aí a gente entra dentro do Holoceno inicial até o Holoceno final.
que é o que a gente não tem para as áreas de cerrado, porque como o solo é muito ácido, como eu disse, não preserva muita matéria orgânica, né? Então, assim, os registros de paleoambiente que a gente tem para essas áreas mais áridas é 300 anos, 200 anos no máximo. E esse é um dos projetos que eu trabalho. Mas eu também trabalho num outro projeto junto com a Universidade Federal de Goiás, que é a escavação de uns sítios junto com os indígenas Carajás na Ilha do Bananal. Então, assim, a gente vai trabalhar junto com os grupos indígenas nas escavações das aldeias antigas para identificar como que os antepassados deles tinham um padrão em comportamento de habitação. Se a morfologia das aldeias eram redondas, se eram lineares junto aos rios, como que eram as áreas de descarte, se a tecnologia mudou, como que eram os hábitos, o que eles estavam comendo, o que eles estavam plantando, se tinha agricultura ou não. Então, assim, um trabalho é mais antigo, de 12 mil anos, e um outro é um pouco mais recente, que envolve aí uns 1.500 anos, 2.000 anos. Falando um pouquinho sobre a geografia em si, né? Você começou a ter novos olhares, né, a partir das perspectivas geográficas, né? Conta para nós um pouquinho sobre essa relação da geografia com a arqueologia. Então, essa é a sacada do geoarqueólogo. Porque, enquanto algumas pessoas dentro da arqueologia, não que isso seja uma coisa ruim, estão preocupadas muito com o objeto, vamos analisar as coleções, o que responde muitas coisas, eu estava mais preocupada com entender por que essas pessoas estavam fazendo isso. E da onde que elas tiravam essas ideias, e por que elas escolhiam esses lugares, ou por que tem um sítio que é uma aldeia de ocupação fixa e um é temporário. O que diferencia eles, né? Por que existem essas mudanças? E isso que mais me fascina, não só achar um objeto ou achar um contexto, mas entender por que essas pessoas estavam fazendo isso. E aí foi que eu fui atrás da geografia, né? Porque, assim, na arqueologia, às vezes tem algumas limitações dentro das áreas, mas você pode ampliar, e aí o geoarqueólogo ele tem essa liberdade de andar por todas as áreas. E na geografia eu comecei a entender sobre isso. Que as áreas de ocupação, por exemplo, fixa, elas não ficam perto do rio, elas ficam mais afastadas. Enquanto as áreas de ocupação temporária pode ser próxima ao rio, porque a dinâmica fluvial, a gente tem um fluxo menor, a gente vai ter uma área boa, fértil para plantio, ou vai ser mais agricultável ali, ou vai poder ser melhor para pesca. Então, assim, as ocupações temporárias estão relacionadas ao tipo de recursos disponível na paisagem. Então, é aí que entender a compartimentação desse espaço e essas escolhas reflete no tipo de ocupação e vivência que essas pessoas estavam tendo. Que bacana, que bacana. Pensando no sentido do que Milton Santos fala, né, que o espaço é social, e ele cita também a questão das rugosidades, né, ao longo da história. Então seria basicamente isso, né, a história o tempo todo ela sendo contada, né, nesse trabalho mútuo da geografia com a arqueologia, né. É muito, muito bacana, bem bacana. Porque o objeto em si, ele responde muita coisa, mas o contexto que ele está inserido faz a gente entender como que essas pessoas estavam vivendo, como elas se organizavam socialmente, como elas estavam sobrevivendo a partir de quê. E, assim, às vezes a gente tem a ideia de pensar que eram primitivos, mas eles dominavam a tecnologia, que é o que a gente usa até hoje. A base é a mesma. A base é a mesma, né? Muito bacana. No caso, Jordana, você conseguiria nos passar, não sei, indicações de conteúdos para quem quer começar na arqueologia ou se interessa pela geoarqueologia, seja livros, seja filmes, enfim, então, autores? Vou falar dois, assim, um bem didático e um mais acadêmico. Assim, tem uma série que chama Os Grug, que é fantástico, e eles retratam de uma forma bem didática, assim, né, como essas populações viviam, assim. Claro, tem a parte lúdica, mas se você tira a parte lúdica, a essência é a mesma, né? E tem um canal que chama Arqueologia Pré-Histórica no YouTube, que é de uma organização de um grupo já há bastante tempo que trata todos de vários viés e curiosidades, desde o que é arqueologia, onde você pode trabalhar, áreas de alcance e de atuação de um arqueólogo, e principalmente da geoarqueologia também, tipo, onde tem cursos de pós-graduação que você possa trabalhar com essa vertente, que pessoas que podem te orientar ou te... Né?
Então, esse canal é bem legal porque ele é bem diverso e fala bastante sobre várias coisas. Para quem é curioso e quer saber um pouco mais, Falando um pouquinho sobre a sua atuação, cita para nós um pouquinho sobre as dificuldades, né, que vocês encontram, principalmente na arqueologia. Quais são as dificuldades que vocês mais encontram, né, durante suas pesquisas, seja na atuação, no campo? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Acho que, assim como toda profissão, a arqueologia tem duas vertentes, que é a área acadêmica e a área que a gente chama de contrato, né? Então, assim, a área de trabalho do arqueólogo pode ser tanto acadêmico, como desenvolver projetos de pesquisa, dar aula na universidades, né, ministrar cursos, mas também trabalhar dentro do contrato que está vinculado ao licenciamento ambiental. Então, essa parte do licenciamento ambiental atua principalmente nas obras de impacto, que vai ter impacto no solo. Então, toda obra que vai impactar o solo, porque o solo que está abaixo é da União, tem que estar dentro do licenciamento. E aí o arqueólogo ele faz parte desse licenciamento, das etapas dentro do licenciamento, desde o levantamento, a licença de instalação, de operação, ele tem que estar junto, porque se acha alguma coisa, tem que coletar, resgatar primeiro, para depois dar continuidade à obra. E isso desde linhas de transmissão, loteamento, gasodutos, PCHs, todas têm que ter um aval do arqueólogo antes da construção. E dentro da academia, a gente tem o desafio que são financiamentos, né? Enquanto no contrato tem dinheiro, porque as empresas querem construir, aí precisa da liberação, na academia a gente quer fazer pesquisa, mas não tem dinheiro. Então, correr atrás, né, de instituições para fomentar alunos que queiram participar voluntariamente. Assim, eu participei de iniciações científicas durante a graduação, sempre como voluntário, até hoje faço campo voluntário. No entanto, a gente é um grupo muito cooperativo, então assim, a gente trabalha muito com parceria científica, né? Inclusive, a minha parceria com a Marga começou dentro da parceria científica, então assim, não tem dinheiro relacionado, tem o interesse em desenvolver uma pesquisa e de saber o que ela pode responder e que isso vai contribuir para o desenvolvimento da própria ciência. Então, essa parceria, para a gente, é fundamental. Então, onde a gente vai, a gente sempre costuma fazer amigos. Bacana, bacana. Produção, temos tempo ainda? Temos? Então, bom, a gente pode... Você contou a história, né, das cabeças, né? Quer fazer perguntas? Não, eu queria saber isso, assim, além disso, teve alguma outra coisa, digamos, maluca que foi encontrada, ou dentro desses seus novos trabalhos, tem alguma coisa que chamou mais atenção, que te falou, nossa senhora, aqui tem algo, aqui sairá alguma coisa? Então, ao longo assim, dos trabalhos que eu desenvolvi do tempo, eu achei várias coisas mais dispersas, né? Carimbos corporais, pontas de flecha, material cerâmico com pintura, mas eram dispersos. Esse contexto do doutorado, que é esse sítio que a gente está trabalhando, ele é o mais perfeito que a gente diz, porque tem uma estratigrafia, então tem uma história contando ali, né? Então a gente tem um processo de ocupação estratificado com as camadas, e dentro dele a gente tem várias coisas. E dentro dessas camadas, uma das discussões maiores que a gente tem são as camadas brancas, que são as camadas carbonáticas, que não tem para as áreas de cerrado, porque a gente não tem rocha carbonática na região. E aí, esse material a gente acha que vem da origem das conchas. Então, assim, a galera estava pegando as conchas, processando essas conchas e utilizando para criar pisos de ocupação dentro. E por que eles estavam fazendo isso, né? E, assim, essa camada carbonática, ela está associada a esse contexto funerário, por exemplo, das cabeças. Se não tivesse essa camada carbonática, essas cabeças não tinham preservados. Então, será que essa galera sabia disso e utilizou esse material para preservar essas partes do sítio? E, assim, esse sítio parece ser um sítio de ocupação funerária, que era uma área de ritual, porque a gente achou muito material lítico, muito material faunístico descartado, assim, calcinado, que alcançou temperaturas de queima bem alta, mas também achamos, por exemplo, um chifre de cervídeo com marca. Tipo, uma coisa que nunca tinha sido vista na vida, assim, da onde
que veio um chifre de cervídeo. E assim, a gente sabe que na cultura, para lascar o material lítico, as pedras lascadas, se usa pedras, mas para lascar, por exemplo, o vidro, se usa ou madeira ou chifre para fazer o gume bem fininho, assim, para ficar bem cortante, usa geralmente o chifre. Mas encontrar, porque essa era uma ferramenta valiosa, os caras carregavam com eles, não era fácil de achar. E a gente achou com marcas dentro da escavação. Além disso, das cabeças que a gente estava escavando, que eu falei da família Brau, tinha junto dela várias contas de colar feitas de concha. Então, assim, a concha está relacionada não só à formação dos pisos, mas também aos adornos, né? Então, assim, essas conchas estavam sendo processadas, polidas, recortadas e utilizadas como decoração e dentro da prática funerária, porque um só indivíduo tinha as conchas em volta dele, os outros não. Então, o que esse indivíduo tinha de diferente dos outros? Então, as conchas elas entram em contextos diferentes, mas com uma significância grande para essas populações que estavam ali. No entanto, a gente não tem concha no Cerrado. A gente não tem. Sim, e naquela região é impossível de antigamente ter existido algum lago ou rio ou algo do tipo, Aí né? que tá, né? Vamos ver se a gente consegue responder isso com a tese. Porque se a gente consegue fazer a reconstrução paleoambiental de mudança climática, talvez a gente tenha uma variação climática de frio que tenha sido o resultado dessa proliferação de conchas. E aí que essa galera usou, dominou e tenha processado. No entanto, as conchas também foram queimadas. Então, assim, não só achar uma fonte, mas também saber qual era a intenção. Então, tem que fazer trabalhos experimentais. E aí, talvez esse trabalho... Talvez não, espero muito, né, com muita fé, que essa reconstrução paleoambiental ajude a gente a responder muitas dessas perguntas desse trabalho que a gente está fazendo. Muito, muito bacana, Jordana. Bom, queria te agradecer por ter aceitado o convite. Eu estou pessoalmente extremamente feliz de estar batendo esse papo aqui com você. Também, só para a gente finalizar, né, um pouquinho sobre o seu projeto agora, os seus projetos agora, né, o que né, a Jordana em si está planejando aí para frente, pesquisas, só para a gente finalizar. Então, se tudo der certo, e vai dar, né? Porque a gente já está com uma carta na manga aí nesse projeto de pesquisa. Eu vou trabalhar nesse sítio aí pelos próximos 5 anos. Tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer, tem diversos tipos de análise, trabalhos que possam ser escritos. Só esse das conchas dá para a gente pensar em vários tipos de abordagem que dá para fazer. Tem as escavações que vão continuar e tem ainda todo o contexto do entorno do sítio, né? De dinâmica, de geomorfologia, que ainda está para ser feito. Então, assim, provavelmente eu vou trabalhar nesses 2 projetos aí pelos próximos 10 anos. E aí, assim, o pós-doc já está engatilhado, né? Porque com tá certeza o doutorado vai gerar mais perguntas que eu vou querer responder com pós-doc. Então, eu espero que... junto com a parceria aqui com a UniOeste, com a Maga, com o laboratório, a gente consiga captar mais pessoas para desenvolver pesquisa, né, com a gente, que tem interesse, e que o trabalho frute muitos trabalhos outros, né, porque a ideia é essa, a gente faz trabalho para gerar mais trabalho, que para gerar mais trabalho. Mais perguntas para responder. E é o que motiva a gente, né? Exato. É isso. Então, é isso. Fechamos, então, por hoje, mais um episódio do nosso podcast. Obrigado, Jordana, mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Obrigada. É isso.